Então, assim, se a gente pegar um paciente no nível torácico, é aquele que não vai ter um movimento ativo, pelo menos útil, dos membros inferiores, né? E por útil, a gente quer dizer uma força muscular que seja grau 3 ou mais, né? Então, se ele tiver grau 1 ou grau 2, né? Um antigravitacional no mínimo. Se ele tiver grau 1 ou 2, a gente não considera como sendo relevante, né? Então, o torácico é isso. Não tem nenhuma movimentação útil nos membros inferiores. O paciente do nível lombar alto, ele geralmente vai ter os flexores de quadril e os adutores de quadril. Mas não vai ter nada além disso significativo. Isso é aquela questão batida também, né? Por que isso gera de impacto para os quadris desses pacientes, né? Exato. Né? O risco de luxação muito maior, né? São pacientes nesse que têm grupo. risco maior. Porque eles não têm os abdutores, né? Que ajudam a conter os quadris, mas eles têm os adutores e os flexores, ou seja, eles têm todos os fatores que aumentam o risco de uma luxação dos quadris, né? E é até um fator que a gente reluta muito e contraindica muito a reconstrução e a redução desses quadris, né? Contraindica muito, não, contraindica sempre. Né? Sempre. Exato. Essa, acho que esse raciocínio de você entender, isso que o Fernando falou é perfeito, assim, você ter um músculo funcionante e um antagonista excelente, né? Sem função ou mais fraco, né? Exato. Mas continua lá, professor, só para a gente seguir o raciocínio. Não, era isso. Então, a gente estava falando do lombar alto, né? Que tinha ali flexores e adutores de quadril. Aí, quando a gente passa para o nível lombar baixo, é um paciente que vai ter o quadríceps e vai ter os flexores mediais de joelho. E aí, eu gosto sempre de frisar essa questão dos isquiotibiais, né? Porque, às vezes, dá a impressão que os isquiotibiais não são tão importantes nesse caso aqui. Mas a gente tem que lembrar que ele é um paciente que ele não vai ter glúteo máximo, ele não tem extensor de quadril. Então, os isquiotibiais, eles são importantes não para fletir o joelho, eles são importantes para estender o quadril. São extensores secundários, porque aí você precisa do extensor do quadril para você manter a pelve na posição vertical, né? Senão você acaba caindo com o tronco para frente e não consegue manter a posição ereta, né? A pelve tem aquele aumento de antiversão, ela gira para frente, né? Porque falta de musculatura extensora dos quadris. Exato. Só até um parênteses, tem alguns pacientes que eles acabam funcionalmente sendo um lombar, mais para um lombar alto, né? Às vezes eu falo que eles são um lombar médio, que eles têm o quadríceps relativamente forte e tem 0 isquiotibiais. E são pacientes que, em geral, não conseguem andar ou têm muita dificuldade para ficar em pé, porque eles não têm os extensores de quadril. Então, a pelve não tem o estabilizador posterior ali, né? Ou fraco, né? Às vezes nem é zero, fraco, né? Não é zero, mas é fraco. Até eu estava relendo hoje essa publicação mais recente do Dr. Luciano Dias. Ele considera, assim, que para cada nível, os pacientes não são iguais. Sim. Né? Então, mesmo dentro do lombar baixo, do MMFC2, não são todos iguais. Mas ele considera grau 2 de força. Para isquiotibiais e para glúteo médio. Né? Então, assim, é uma coisa nova, assim, e tal, mas para a prova, de maneira geral, você fica mais medular essa questão da força grau 3. Exato. Que isso é mais fácil de entender. E só para aproveitar que eu já cortei, né? Já estou falando demais já, mas assim, isso que o Francesco está falando, acho que é bom às vezes chamar a atenção, porque a pessoa está ouvindo, já está quase dormindo, acorda agora. Mas olha, o que são a musculatura antigravitacional? Então, você pensa ali, o glúteo máximo, ele é importante para isso que o Francesco falou, para manter o tronco, né? Então, a gente precisa, para ficar de pé, do glúteo máximo, do quadríceps e do tríceps sural. Mas o tríceps sural facilmente a gente substitui por uma órtese fixa. Agora, quem mantém de pé na ausência do glúteo máximo é o isquiotibial medial, que é isso que é o grande... Então, o nível funcional é o grande prognóstico de marcha, né? Acho que essa do lombar baixo ou MMFC2, eu agarro para falar o M, dá vontade de falar 3M, né? Então, isso é a grande diferença, né? Então, assim, a gente começa a ter um prognóstico de marcha funcional, domiciliar ou comunitário, a partir da presença da flexão do joelho. Mas não é pela flexão do joelho, né? Exato, é pela extensão do quadril. E Exato. é uma coisa bem interessante isso, porque esse é o paciente, assim, quando a gente vai ver os níveis altos, né? Eles, 95% das vezes, como eu falei, ou mais, param de andar na adolescência, porque geralmente mesmo porque a marcha anteriormente é uma marcha terapêutica, a gente vai mostrar ali o tipo de órtese que a gente usa. Agora o lombar baixo não, que é o MMFC2, né? Ele é um paciente que tende a ficar como deambulador, muitas vezes até comunitário, assim, na idade, né, adolescência, idade adulta, às vezes só para longas distâncias, às vezes acabam usando mais cadeira de rodas, né? E aí, continuando nessa questão das forças, né? A grande diferença do lombar baixo para o sacral é que o sacral começa a ter força de glúteos, né?
E com a força de glúteos, eles começam a não ter uma marcha que tende a oscilar lateralmente, né? Porque aquele padrão do glúteo médio é insuficiente. De Trendelenburg, você vai né? ter um Trendelenburg que seria ou a queda da hemipelve contralateral ao membro de apoio, ou então você vai ter a oscilação do tronco na direção do membro de apoio para diminuir a braço de alavanca do glúteo. Então o sacral para de precisar fazer essa oscilação lateral e aí por isso ele para de precisar usar um aditamento, né? Uma muleta, esse tipo de coisa. E a diferença do sacral alto para o sacral baixo é que o sacral alto ele não tem força de tríceps apreciável, né? Ou tem, mas é insuficiente muitas vezes. E o sacral baixo vai começar a ter força de tríceps. E o tríceps é isso que o Felipe falou, né? Se você tem o tríceps, ele é um músculo antigravitacional. A gente, né, vendo aí coisas sobre marcha e agachamento em PC, a gente sabe que quando o tríceps está insuficiente, geralmente a tíbia avança um pouquinho, o joelho acaba fletindo e com isso você gera um padrão em agachamento